A maioria dos homens percebe isso muito tarde, que a gente joga justo no mundo que é injusto. E eu não estou dizendo isso para a gente pegar isso e começar a culpar o mundo ou culpar os outros pelas nossas dificuldades na vida, mas sim parar e pensar em quais são as nossas vantagens injustas e usar isso a seu favor para você ter vantagens na sua vida, que seja em ganhar mais dinheiro ou que seja em melhorar a sua vida social. E o que é uma vantagem injusta? Se você parar para pensar, quando você era criança, você sempre tinha aptidão por algumas coisas que você percebia que as outras pessoas ou as outras crianças não tinham tanta facilidade em conseguir ir bem nessa coisa. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, em esportes. Tinham muitas crianças que tinham uma habilidade, um talento no futebol e as outras crianças simplesmente não conseguiam chegar a tal nível, que é justamente o meu caso. Eu nunca fui um gênio no futebol. Mas a gente pode falar de outros talentos também. Por exemplo, tinham crianças que tinham mais aptidão em desenhar, que também não é o meu caso. Eu nunca tive coordenação para desenhar as coisas que eu queria. Por outro lado, tinham crianças que falavam bem, talvez porque na sua casa os pais dialogavam muito com a criança. Os pais falavam muito e essa criança pegou essa aptidão dos pais. No meu caso em particular, seria através da música. Eu sempre tive essa facilidade de pegar as coisas na música que eu vejo que as outras pessoas, até hoje, têm dificuldade em pegar. E eu tenho certeza que isso se deve ao fato de que, quando eu era criança, a minha mãe gostava muito de música clássica. E quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, a minha mãe tinha acabado de comprar um novo mini system. Para quem não sabe, mini system é um aparelho de som e tem um tocador de CD. Então ela juntou um dinheiro e comprou o nosso primeiro mini system em casa. E os primeiros CDs que ela comprou foram justamente concertos de Mozart, de Beethoven, de Tchaikovsky. E não só isso, mas quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, a minha mãe tinha me colocado em aulas de violino. Eu lembro que eu tinha uma professora muito rigorosa. Essa professora era imigrante da União Soviética. Na época eu morava no Canadá. Então eu tinha aulas com essa professora que era russa. E ela tinha trazido o método russo, que era justamente na base do grito e da porrada. Eu posso dizer que isso aprimorou muito os meus dotes musicais. Só que, por outro lado, eu acho que eu criei um trauma de aprender a tocar um instrumento. E isso ficou por muitos anos, até eu começar a aprender a tocar violão. Mas enfim, é pegar essas facilidades e usar na nossa vida para a gente conseguir ter vantagem, para usar isso a nosso favor, em nosso benefício. De novo, para ganhar mais dinheiro ou para melhorar a nossa vida social. Assim, eu estava pensando nesse tópico para criar esse vídeo e eu lembrei de um amigo meu. Esse amigo, ele trabalha hoje em alguma coisa que eu não quero especificar, mas é um trabalho que ele faz que muitas pessoas fariam, muitas pessoas conseguem fazer. Se ele não fizesse, ele fechar a loja dele, outras pessoas estão fazendo ao mesmo tempo. Então é uma coisa que evidentemente não paga muito e ele é frustrado com o fato de não ganhar tanto dinheiro quanto ele queria na vida. Por outro lado, ele sempre se destacou no futebol. Ele sempre era aquele que sempre foi o melhor jogador na quadra ou em campo. E não só isso, mas ele tem um gosto fenomenal por futebol. Se você perguntar qualquer coisa na história do futebol para ele, tanto o futebol brasileiro quanto o futebol mundial, ele lembra de todos os jogadores, ele lembra de tudo o que aconteceu na história do futebol. Ele tem esse amor obsessivo por futebol. E até hoje ele acompanha o futebol e tudo mais. Eu sempre perguntei para ele se ele não quer se associar ao futebol de alguma forma. Virar um professor numa escola de futebol, tocar uma escola de futebol, enfim, alguma coisa relacionada ao futebol. Ele sempre falou que tinha um interesse em entrar no futevôlei. Eu acho isso ótimo, porque hoje em dia o futevôlei está na moda. Tem muitos estabelecimentos de jogar futevôlei e de jogar beach tênis. Tem muitos eventos de final de semana, muitas competições, muitos campeonatos de futevôlei. E ele sempre falou que tinha um interesse de entrar no futevôlei. E eu acho que seria uma ótima ideia, porque futevôlei é uma coisa que está na moda e é uma coisa muito social. Todo final de semana você participaria de eventos onde tem congregações aqui na cidade com o futevôlei. E com certeza ele se destacaria e melhoraria muito a vida social dele. Muito mais do que entrar numa academia ou de fazer algum outro esporte
que ele faz por sinal, assim, não estou julgando, mas que não está voltada para essa vantagem injusta que ele sempre teve desde criança. E da mesma forma, eu estou envolvido no mundo musical. Hoje, eu tenho um repertório de rock, de voz e violão, eu toco nos bares à noite aqui na cidade, eu também estou numa banda de rock. E como a gente tem essa vantagem injusta, essa facilidade, a gente fica um pouco metido, porque a gente consegue perceber o que é bom e o que é ruim na nossa área. É claro que a gente não vai falar na cara das pessoas, mas quando a gente vê uma coisa, quando a gente vê, por exemplo, quando eu vejo uma banda tocando por aí, eu vejo que tal pessoa está fazendo certo, eu vejo que está fazendo de errado, eu consigo ver quem realmente fez a sua lição de casa, quem realmente é talentoso, quem realmente tem gosto por aquilo e quem realmente tem dificuldade. Não só isso, mas você também está participando de rodas no meio musical e você consegue perceber algumas coisas onde as pessoas têm dificuldade, mas você tem mais facilidade. Por exemplo, eu sempre tive facilidade em escala de notas. Então, quando eu vou para minha aula de canto e o professor lança aquela sequência de notas na escala, eu consigo atingir as notas e eu consigo lembrar e saber quais são as notas com muita facilidade, logo de primeira. E até o professor se impressiona. A minha fraqueza seria ritmo. Eu não sou bom de marcar compasso e marcar tempos. Mas voltando ao assunto, a gente tem que lembrar que todo mundo que tem sucesso nessa vida não chegou lá de uma forma justa. Todos sempre conheciam alguém ou vieram de algum lugar que te trouxeram vantagens. E de novo, se você vier de uma família rica, se você conhece pessoas que facilitam o seu caminho, a gente não tem que ter vergonha disso. A gente tem que usar isso sem pudor, as nossas vantagens injustas, para a gente ter sucesso nessa vida. Eu não estou dizendo que não é para trabalhar duro. Eu costumo dizer que a opção contrária de trabalho duro é a preguiça. E a preguiça nunca levou a nada. Então não tem por que não trabalhar duro naquilo que a gente quer atingir. Trabalhar duro não é uma opção, é uma obrigação que a gente tem. E se você conseguir juntar o trabalho duro com as nossas vantagens injustas, nesse mundo quase não vai ter ninguém que vai conseguir competir com você. Talvez você encontre na sua vida uma ou duas pessoas que consigam chegar ao nível que você está, mas são muito poucos. Vamos pegar o exemplo do futebol de novo. O Messi, que tem uma vantagem injusta e também trabalha duro, nenhum jogador consegue chegar aos pés dele. O único que consegue competir com ele é talvez um ou outro jogador a mais, que seria o Cristiano Ronaldo e talvez o Neymar, que também caem nesse mesmo dilema, que eles têm a vantagem injusta e no caso do Cristiano, o trabalho duro. No caso do Neymar, é um belo exemplo de quem tem a vantagem injusta, mas não tem o trabalho duro. E a gente pode acrescentar mais uma coisa nesse bolo. Além da vantagem injusta, além de trabalhar arduamente, também tem a questão do amor obsessivo por aquilo que a gente faz. Juntando essas três coisas, você vai ser totalmente imbatível. Vão ser poucos, muito poucos, que vão conseguir competir com você. Então, de novo, a gente tem que usar as nossas vantagens injustas que a gente tem desde criança a nosso favor para a gente se sobressair nessa vida, nesse mundo. E se você tem dificuldade em saber qual que é a sua vantagem injusta, de novo, é só voltar para a nossa infância. Um lugar bom para começar a ver onde pode estar é pensar no colégio. Olhar as matérias que a gente tinha no colégio. Quais matérias ou qual matéria você tinha uma facilidade em aprender aquilo ou absorver aquilo, onde você via que as outras crianças tinham mais dificuldade. Ou se você não era um bom aluno no geral, de novo, volto para os esportes, para as artes. Eu vejo, por exemplo, hoje em dia, praticando jiu-jitsu, que eu acho que eu não nasci para isso. Porque eu não tenho uma facilidade de aprender as posições. Eu preciso repetir umas 1000 vezes para fazer uma coisa mais ou menos. Enquanto outros alunos, eles já entram na academia e eles conseguem pegar as coisas logo de primeira. Principalmente a molecada, as crianças. Quando eles começam cedo no tatame, eles viram uns monstros. Parece que o tatame vira um ambiente tão natural para eles. Eles se sentem tão familiarizados no chão. E eu já não tenho isso. Uma forma de perceber ou tirar a dúvida de que você tem uma vantagem injusta é que quando você está realizando essa coisa, ou quando você está praticando essa coisa, você começa a se irritar ou ficar enlouquecido quando as coisas não acontecem como você quer.
quando você tem uma vantagem injusta, quando isso é a sua genialidade, você não se conforma quando as coisas não acontecem a seu favor. Você pode ser a pessoa mais zen, mais tranquila do mundo, com tudo na sua vida. Mas quando se trata dessa coisa, dessa área ou desse negócio em si, você começa a enlouquecer quando as coisas não dão certo. Eu vejo isso no meu pai. O meu pai é um engenheiro civil. Ele adora construir casas. E a gente está com um projeto de construir uma casa recentemente. Quando o projeto não está andando, quando tem coisas que estão dando errado no projeto, quando o pedreiro está enrolando algum trabalho, até quando está chovendo, ele fica enlouquecido. Ele vira outra pessoa. Eu já nem reconheço o meu pai. Eu tento acalmar ele, mas eu entendo de onde ele vem. É a mesma coisa comigo com a música. Por mais que eu faça tudo certinho, eu treino em casa, eu estudo o que eu preciso fazer, eu sei que é uma questão de aplicar 50 vezes até dar certo. Quando as coisas não dão certo, eu fico louco. Para tudo na vida eu tento entender, principalmente quando são as outras pessoas. Eu tento entender o lado do outro. Mas quando é com a música, eu fico... Mas, de novo, como é uma vantagem injusta, como é uma genialidade nossa, as outras pessoas não conseguem ver a mesma coisa que a gente vê. E eles não entendem a nossa frustração. Eu tenho certeza que você tem uma dessas ou múltiplas dessas na sua vida. E não só isso, mas você vai perceber que quando se trata da sua vantagem injusta, você se sobressai na frente dos outros com facilidade. E um sinal que isso é a sua vantagem injusta é que você vai perceber que as outras pessoas vão começar a te invejar em silêncio. Eles vão começar a menosprezar ou a tentar te colocar no seu lugar. Eles vão tentar sabotar o seu sucesso de alguma forma. E você vai perceber justamente que é porque você está detonando nessa área. Você está sendo o Usain Bolt na corrida, onde você está na frente e os outros estão ficando para trás. E eles não entendem o porquê. Então, de novo, em vez de brigar com as nossas ferramentas justas no mundo injusto, procure saber quais são as suas vantagens injustas para você se sobressair na frente dos outros em alguma área. Porque é isso que vai te trazer sucesso na vida. Tanto na questão financeira, quanto na sua vida social. E tenha orgulho das suas vantagens injustas. Nunca tenha vergonha disso. Use sem pudor. Use para o seu benefício. E use para sair na frente. Use para ter sucesso. Não tenha medo de ter sucesso com isso. Isso é o seu dom, é o porquê de você estar aqui na Terra. Então use-o e presenteie o mundo com o seu dom. Eu volto a usar uma frase que eu usei no vídeo anterior, que é o que está escrito na Bíblia, que você é o sal da terra. Você veio aqui para dar sabor a esse mundo, com o seu jeito, com a sua personalidade, com o seu jeito único de ser. Então use isso, ilumine o mundo com o seu talento e faça desse lugar ser um mundo melhor. Enfim, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero poder ter ajudado. Vem mais vídeos por aí. Se você puder curtir o vídeo e se inscrever no canal, eu agradeço muito. Por hoje é só e a gente termina aqui falando a nossa frase de sempre, que é: maravilhas estão para vir para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.